Aquele abraço, amigos, estamos chegando com Boa Vida News. Você nos acompanha na internet www.canalboavida.com.br. Se você não acompanhou a entrevista ou qualquer programa, você sempre vai ter aqui na nossa programação para você assistir de novo, certo? Você pode nos acompanhar também no celular, www.canalboavida.com.br, em nome da Fiat Gran Dourados. Vá conhecer na Gran Dourados Veículos o Toro, a nova paixão nacional, tá? Você vai viajar, aproveitar o feriadão aí, faça a revisão do seu veículo lá na Gran Dourados Veículos. Em nome do Procópios Boliche, vá comemorar aniversário, confraternização com os amigos no Procópios Boliche. Está aqui o telefone para você fazer a sua reserva, fale lá com a Márcia e também com o Jairo. Em nome da Musical, na Musical você já pode aproveitar aí o seu cartão Cultura, tá bom? Vale Cultura. Na Musical, os últimos lançamentos, sem CDs, DVDs, tudo é instrumentos musicais, duas na Marcelino Pires, também o telefone aí para você ligar e falar com o Valdeci, com o Hérito, com toda a equipe. Bom, no Boa Vida News de hoje eu vou conversar com o Rosemar Matos, ele é o diretor do Procon em Dourados, e nós temos aí pelo menos dois assuntos importantes. Primeiro, o Código do Consumidor, nós estamos comemorando aí, né, a Semana do Consumidor. Vou começar a falar primeiro, o Rosemar, do Código de Defesa do Consumidor e a Semana do Consumidor. O que se falar desse Código de Defesa do Consumidor? Tem o que comemorar? O consumidor, na sua semana, ele pode comemorar ou ainda falta muito? Não, eu acredito que sim. O consumidor hoje ele está consciente, muito mais consciente. Isso nós percebemos no Procon, nós percebemos nas entrevistas que fazemos, ou melhor, palestras que efetuamos. Então ele está consciente, cônscio dos seus direitos. Só que muitas das vezes, por aquele jeitinho brasileiro que é o comodismo, que às vezes não reclama, deixa de reclamar, só reclama às vezes aquilo que vai ter efeito imediato para ele, que vai vir o efeito, se for a questão de cidadania, que aquele ato dele de reclamar pode gerar direito a outros, a centenas, milhares de consumidores, aí já é mais difícil. Mas a consciência do consumidor em relação aos seus direitos hoje é grande. O código é um avanço, como eu já disse anteriormente, né? É um dos códigos mais avançados do mundo, que serviu até de modelo para outros países, né? Então tinha tudo para dar certo mesmo. Toda empresa, Rosemar, ela tem por obrigatoriedade, é lei, inclusive para avisar, né? Comunicar, neste órgão tem o Código do Consumidor. E o consumidor? Ele vai ler o livrinho para saber dos seus direitos ou ele ainda está acomodado com relação a isso? Não, eu vejo esta determinação legal, essa determinação do legislativo, né, criar esse artigo, como uma forma de divulgação e de conscientização até, porque fica ali aquela luzinha acesa, o consumidor, o próprio fornecedor já está vendo ali, que está colocando um cartaz que o Código do Consumidor está ali. Então ele sempre está lembrando que ele tem que cumprir o código. E o consumidor também está lembrando, na hora que vê aquele cartaz, nós temos exemplar do Código do Consumidor, também ele lembra dos seus direitos. Eu acho que é mais como um alerta, uma maneira de conscientizar, porque buscar ali não é para todos mesmo. A pessoa conhece o seu direito, mas às vezes não conhece, não sabe manusear o código. Mas eu sempre vejo o fato de estar o código ali, de estar ser escrito que tem o código, como uma maneira, um alerta e uma maneira boa de fazer a defesa do consumidor. O senhor tem sido muito procurado essa semana, principalmente. Quem está à frente das reclamações do Procon? Novamente o setor de telecomunicações, né? No ano de 2014 foi o setor financeiro. Hoje o setor de telecomunicações, mais uma vez, serviços de telefonia, está à frente, seguido do setor financeiro, que é bancos, empréstimos, consignados, né? Então e o número vem aumentando pouco, de reclamações até pela conscientização. Antigamente, aí há 7, 8 anos atrás, de um ano para outro, a diferença de reclamações era grande. Hoje, por causa dessa, mesmo que a população aumenta, a divulgação dos direitos, ele diminui porque as relações já tendem a ser mais saudáveis, né? O Procon tem tido um embate assim, praticamente cotidiano com o setor de telefonia.
Adiantou essa discussão? Ela está adiantada? O consumidor tem tido ganhos com relação a isso? Ou continua emperrado? Não, eu acho que adianta, mas na verdade houve o que a gente faz a leitura, depois de participar de tantos eventos, quando a gente não participa, os outros servidores do PROCON participam a nível nacional, quase todos da Secretaria Nacional do Consumidor nós participamos e percebemos lá que o mesmo problema que temos aqui é a nível nacional. O que a gente entende? Houve um crescimento exagerado das empresas, né? No tanto que os números que falam do brasileiro com celular é muito alto em relação a outros países, até maiores, com mais população que nós, né? Então, essas empresas não acompanharam esse crescimento. E acaba essa dificuldade, os servidores ali no call center que eles arrumam, são giratórios, uma hora entra outra, então não tem conhecimento. Como você tratava 15 anos, quando logo eu entrei no PROCON, você tratava discutia serviço de telefonia com funcionários da Telemes, da Brasil Telecom, aqui coisa com 15, 20 anos de carreira. Ele conhecia o que estava discutindo, ele podia dar uma aula para você, então já era fácil você chegar a um acordo, porque falou, não, é isso que está errado, isso. O outro não sabe, só sabe vender, então é a dificuldade disso, mas lógico, nós temos que fazer. E as multas que são aplicadas, às vezes não chega a doer no bolso do fornecedor, porque poucos reclamam. É isso que nós estamos vendo, pouco reclamam. Mas ao longo do tempo, medidas mais coercitivas têm que ser feitas, porque eu lembro no último encontro de PROCONs de Brasil, no PROCONs Brasil, os PROCONs colocando que nós, telefonia, que nós PROCONs estamos virando escritórios das telecomunicações. E isso tem sentido mesmo, porque às vezes o consumidor fica ali 40, 50 minutos para tentar cancelar uma linha ou alterar um plano seu. A dificuldade realmente é grande. Vai no PROCON, o atendente do PROCON faz isso em 5, 10 minutos. Rapidinho, já sai com o protocolo, tudo. Então, na verdade, esse crescimento demais tem que ter leis mais fortes, né? Não essa lei, por exemplo, do call center, 1 minuto. É um negócio que às vezes chega a ser tão, assim, dura, que não funciona. Porque o meu problema, às vezes que eu vou reclamar, demora mais de 1 minuto só para me relatá-lo. Como que a pessoa vai atender? Então, tem coisas que às vezes tem que saber, tem que ter legislação forte, mas legislação condizente também, que seja coerente, né? Nós temos caminhando aí uma CPI dos combustíveis. Qual que é o papel do PROCON de Dourados nesta CPI, Rosemar? Ele está para auxiliar tudo que é relacionado a consumidor no estado do Mato Grosso do Sul. Nós estamos auxiliando, fomos chamados desde o primeiro momento a participar da audiência pública que antecedeu a instalação da CPI. Estivemos lá participando, levamos subsídio. Qual os subsídios que nós temos? É as pesquisas que nós já fazemos há muito tempo, essas fiscalizações. Então é isso que nós acabamos levando, porque é do interesse nosso e ficamos satisfeitos enquanto membro do órgão de defesa do consumidor, ver que o consumidor de Dourados paga preço menor que os outros, e que tem ainda o direito de escolha entre preços. Então, quando a situação não está assim, nós também temos que estar solidário a quem encabeça uma CPI dessa e passar os subsídios. Agora, o que vai acontecer na CPI, ninguém sabe, porque documentos, é uma CPI que vai ser baseada em documentos, em notas fiscais, para provar se o preço daqui é o preço correto, se não é, se da forma que pratica. Então, só ao final que nós poderemos saber o que vai resultar isso. Dando uma passadinha na última pesquisa que o PROCON realizou sobre os combustíveis em Dourados, a diferença dos postos é grande uma para a outra ou não? Não. Diferente de todas as outras pesquisas que nós fazemos no PROCON, seja do preço do pão, preço da carne, cesta básica, todas têm diferença do menor para o maior preço daquele produto, em torno de 60%, 30%, 50%, vai variando, né, de um estabelecimento para o outro. Mas no combustível a diferença é pouca, às vezes fica no máximo 1 centavo, 2 centavos para o outro, então a diferença em percentagem é pouco. 1 ou 2 postos que vendem o preço mais barato, que aí chega a ter 25%, 20% dos demais, né?
mas no geral não tem. Como encontra em outra cidade, por exemplo, essa diferença, você chega, às vezes, 2, 3 postos numa mesma esquina, numa mesma quadra, ou próximo 200, 300 metros, com diferença de 30 centavos de um para o outro, 40, 25 centavos. Aqui em Dourados não encontramos isso, essa diferença. Falando em pesquisa, o PROCON acaba de fechar a sua pesquisa de chocolate, de ovos de Páscoa. E esse preço, as diferenças principalmente, Rosemar? Nós estamos, nas análises que fizemos agora há pouco, a maioria dos ovos de Páscoa, das marcas, melhor dizendo, tiveram queda, algumas significativa, outras nem tanto, e só uma que teve um aumento de 25%, que é a Chocolate Brasil Cacau, né? Cacau Brasil. As outras tiveram uma queda de 5%, 8%, outras mantiveram o mesmo preço, né? Então é uma tendência, se bem que essa primeira para a segunda pesquisa, às vezes o fornecedor fica olhando como o consumidor vai se comportar para ver o preço, né? Mas já é uma boa base para a pesquisa da semana que vem, que é a que realmente o povo compra, mesmo que o consumidor passa a comprar o produto, então acreditamos que aí possa cair mais também. Por que a demanda, esse ano pelo menos eu vou falar por mim, que eu tenho visto nos supermercados, não está aquela enxurrada de ovo de chocolate? É o preço que subiu demais? Ou nós é que estamos ganhando pouco? Eu acho que as duas coisas, né? As duas coisas. Porque, na verdade, também o ovo de Páscoa ele coloca cedo que tem que colocar cedo. Mas eu acho que quando é daqui até para a semana que vem que se começa a consumir mesmo, né? Porque ninguém consome fora da época mesmo, né? Então, acho que agora que vai ter esse movimento, né? Esse consumismo mesmo do ovo de Páscoa. E em relação aos peixes também tiveram queda também, né, em relação à primeira pesquisa do começo de março. Que bom, que bom. Peixe mais barato, chocolate mais barato, sinal que nós teremos aí uma boa Páscoa. Obrigado a você, conversei com o Rosemar Matos, falamos aí sobre a pesquisa do chocolate, CPI dos combustíveis e também a Semana do Consumidor aqui no Boa Vida News.